A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Deus é o Deus de toda provisão, como nós temos visto e ouvido. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente até o versículo número 5, a palavra do Senhor, e que por sua palavra o Senhor nos fale. Nós estaremos pensando na temática a oração da igreja. Atos, capítulo número 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, vamos todos juntos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oremos. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, por todos os testemunhos que já foram aqui mencionados, por tantas bênçãos e dádivas, e porque o Senhor já nos abençoou aqui nessa noite, com tudo que cantamos, com a leitura da tua palavra, com as orações que foram feitas, mas, sobretudo, por sua presença inequívoca e manifesta aqui entre nós. Nós já fomos muito abençoados nessa noite. Te somos agradecidos, porque mesmo em meio a uma noite chuvosa, o Senhor nos trouxe aqui para orarmos, para clamarmos de maneira comunitária. Senhor, continua a nos abençoar, agora com o livro sagrado aberto, que o nosso coração seja aberto pelo Teu Espírito e que o Senhor nos fale por Sua palavra. Eu peço que o Senhor me cubra com graça e poder do Espírito Santo para que minhas limitações e inadequações sejam superadas e eu possa falar da parte de Deus, em Cristo e diante de Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este livro, irmãos, de Atos, ele é um livro eivado de oração, cheio de práticas de oração. Pelo menos nos primeiros 12 capítulos, o único capítulo que não menciona alguma coisa sobre oração é o capítulo número 5. Mas é um capítulo em que Deus, através do seu Espírito, traz disciplina no meio da igreja, na vida de Ananias e de Safira. Mas, pensando na oração, versículo 14 do capítulo 1, sob a ordem do Senhor Jesus, eles se reúnem e oram. No versículo 24 do capítulo 1, sob a liderança de Pedro, eles oram para que Deus coloque um novo apóstolo no lugar de Judas, que tinha falecido. Capítulo 2, aquela famosa prática dos discípulos que se reuniam no partir do pão, na comunhão e na oração, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 3, versículo 1, Pedro tinha o hábito de ir ao templo para orar. É aquela cura do paralítico que estava lá no templo. Capítulo 4, depois de serem ameaçados por estarem pregando o evangelho do Senhor Jesus, eles são ameaçados e, do versículo 23 até o versículo 30 do capítulo 4, eles oram pedindo a Deus ousadia para pregar a palavra. Capítulo 5, não menciona oração, como eu já disse. Capítulo 6, uma confusão lá no serviço de distribuir a comida. Algumas pessoas estavam sendo prejudicadas ou entendendo que estavam sendo prejudicadas. Chama os apóstolos e eles dizem: olha, nós não vamos fazer outra coisa senão nos dedicarmos à oração e à pregação da palavra. Capítulo 7,
versículos 59 e 60, Estevão está sendo apedrejado e ele ora em favor daquele povo, dizendo: Senhor, tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Capítulo 8, João e Pedro são enviados para Samaria, porque lá o negócio está bombando, Filipe está evangelizando, os milagres estão acontecendo, e Pedro e João oram em favor dos samaritanos. Capítulo 9, a conversão de Saulo. E Deus diz: Ananias, vá até a casa que está na rua direita, e lá tem Saulo. Ele está orando. Ele agora é meu servo e vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. No capítulo 9, versículo 11. No versículo 34, Pedro ora em favor de Enéas. No versículo 39, Pedro ora em favor de Dorcas, que é ressuscitada. Capítulo 10, oração de Pedro, lá no telhado, naquele episódio que ele vai para a casa de Cornélio. E no capítulo 11, quando a igreja está expandindo, chega em Antioquia, Pedro relata a questão da oração feita na casa de Cornélio. E por inveja, pela igreja estar desenvolvendo, crescendo. Capítulo 11, primeira vez eles são chamados de cristãos, e isso traz inveja, suspeição nos religiosos. E daí, conforme lido, chega o nosso texto no capítulo 12, e Herodes, então, pega um dos líderes da igreja, um daqueles que era bem íntimo de Jesus, e ele, então, mata a fio de espada Tiago. E quando ele vê que a morte ou o assassinato de Tiago agradou a população, então ele, com ideias maquiavélicas de alcançar votos, de alcançar apoio popular, de alcançar apoio político, tendo em vista que matou um líder da igreja, e isso trouxe agrado à população, ele então prende também Pedro, como diz aqui. Matou Tiago, fazendo passar a fio da espada este irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, um outro líder da igreja. Pedro, que dirigiu a eleição para que Matias ficasse no lugar de Judas. Pedro, que fez aquela pregação onde 120 pessoas se converteram. Depois esse número aumenta também com a pregação de Pedro para 3.000, depois para 5.000. Pedro, que orou em favor daquele paralítico, que orou por Enéas, que orou por Dorcas. Pedro era uma coluna, um líder. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a personagem principal é Pedro. Do capítulo 13 até o 28, apóstolo Paulo. Mas nós estamos aqui no 12, falando de Pedro, que era um grande líder. E então Herodes entende que se eu também matar Pedro, vou ganhar mais apoio ainda. E ele leva aquele líder para a prisão. E o versículo 4 diz assim, o 3, finalzinho, diz: e eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, uma vez que durante a semana da Páscoa não podia haver julgamento, nem podia haver condenação, e a morte de Pedro seria um tumulto, um escândalo. Então eles entenderam que depois da Páscoa, 7 dias, iriam matar Pedro, o líder da igreja, aquele homem de Deus. Uma vez que Pedro já tinha escapado da cadeia, capítulo 5, versículo 19, anjos foram lá e tiraram Pedro. Eles agora tomam cuidado de colocar Pedro, corrente nas mãos, corrente nos pés, grades, 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens, vigiando um homem que está por trás das grades, um homem que está acorrentado, porque Pedro já tinha sido livre uma vez. Mas enquanto Pedro, o líder, estava preso, havia, pela providência de Deus, por trás daquela situação, o quê? Uma igreja em oração. A igreja nunca é tão influente na terra quando ela está de joelhos diante de Deus. A igreja muito pode, com seus joelhos dobrados diante de Deus.
Não obstante aqueles poucos cristãos não terem influência política, não terem influência financeira, não terem influência a nível de autoridades governamentais, mas eles estavam unidos àquele que manda em tudo e que manda em todos, àquele que tem todo o poder. E eles, então, não foram fazer passeata na rua, eles não foram fazer briga na rua, solta o nosso líder, nós vamos quebrar tudo, nós vamos invadir. Não! Versículo número 5 diz para nós: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Perguntas: a quem eles oraram? A Deus. Ao Deus que tem poder no céu e tem poder na terra, ao Deus que manda no céu, na terra, no inferno, ao Deus que tem poder sobre todas as autoridades, sobre todos os homens, ao Deus chamado Todo-Poderoso, ao Deus chamado Grande Eu Sou, ao Deus que pode todas as coisas e quando Ele age, ninguém pode impedir. Então aquela igreja, ainda que pequena, ainda que como embrião, no seu nascedouro, tinha consciência, por tudo que já tinha visto e ouvido, que no lugar de ir para a guerra, no lugar de ir para a rebelião, no lugar de ir para uma passeata, aquele povo se une diante de Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que reconstrói, o Deus que faz tudo novo, o Deus que opera maravilhas. Mas é o Deus vivo e verdadeiro que eles estão orando. O texto continua dizendo, e a pergunta é: quem são aqueles que oram? São aqueles crentes, aqueles irmãos, chamado igreja, que estão reunidos, igreja do Senhor. Alguém já disse que a oração da igreja é a alavanca que move a mão de Deus. Irmãos, diante de uma conjuntura tão difícil que nós estamos vivendo, pessoal, familiar, eclesiástica, temos tantos irmãos na nossa igreja passando por dias difíceis, por problemas grandiosos, enfermidades duras, um país onde a inversão de valores tem dominado tudo, estamos vivendo quase sob uma ditadura. Eu penso que a igreja tem um papel fundamental diante de tais situações. Eu penso que nós precisamos nos mover mais em oração. Eu penso que nós podemos acreditar mais de que quando a igreja ora, Deus age, Deus opera. E esse texto é uma demonstração de tal situação, de que verdadeiramente não é questão de jargão, não há impossíveis para Deus. E isso deve mover o nosso coração a orar mais, individualmente e comunitariamente, porque eu tenho certeza, se orarmos mais, nós veremos mais das maravilhas de Deus. Então aquela igreja, mesmo diante de tamanha impossibilidade, porque humanamente falando, não tinha como Pedro escapar. Humanamente falando, não tinha como Pedro escapar. E talvez você esteja passando numa situação que você olha para todos os lados e diz assim: só um milagre. Hoje eu tenho uma coisa para dizer a você: Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. Ele continua o mesmo Deus daquela igreja que se reuniu na casa de Marcos, e tinha ali Maria, e tinha ali outros crentes, e orando, e clamando, e pedindo. Era a igreja. O líder estava preso, mas a igreja estava em oração. E mais, irmãos, por quem eles estavam orando? Pelo seu líder, por assim dizer, pelo seu pastor, por aquele homem que estava preso, não por roubar, matar, cometer crimes, mas simplesmente porque estava à frente da missão de Deus, pregando a palavra de Deus, e isso contrariava o interesse de muitos. E aquele líder agora está não somente preso, não somente vigiado, não somente em uma situação humanamente impossível de ser livre, mas com a sua morte decretada.
Passou a Páscoa, ele vai morrer. E a igreja diz assim: o que cabe a nós é orarmos a Deus. E imagine aquela igreja em uma sala de uma casa, todos reunidos e orando, orando ao Deus Todo-Poderoso, orando ao Deus que faz milagres, orando ao Deus que não conhece impossível, orando ao Deus que quando age ninguém pode impedir. Pedro estava preso em uma cadeia, mas quantos amigos nossos, parentes nossos, estão presos em um vício, estão presos em uma doença mental, estão escravizados por uma depressão, por uma síndrome do pânico, ou estão sentenciados com pensamentos negativos acerca da sua própria vida. Eu não faço nada, eu não sei nada, a minha vida não é nada, eu não vou conseguir nada. Quantos estão aprisionados até mesmo por questões espirituais malignas? Quantas pessoas precisam ficar livres dessas cadeias que prendem? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, pessoas que muitas vezes estão perto de nós. Você pode pensar assim: não, eu não tenho ninguém na minha família aprisionado na grade, na cadeia pública. Mas será que temos familiares aprisionados por vícios, por problemas na cabeça, por um coração de pedra que Deus pode transformar em um coração de carne? E esses motivos são motivos sobejos para que nós possamos, como igreja, de maneira comunitária, mas também individualmente, no secreto do nosso quarto, dizer: Deus, vem aqui, Senhor, e liberta esse meu filho, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Meus filhos têm andado em caminho de morte, têm tomado decisões erradas, têm andado com pessoas que têm trazido prejuízo para a vida dele. Deus, eu casei para ter um casamento feliz e abençoado, mas o meu casamento é um caos. Deus, vem na minha família, liberta a minha família. Nós precisamos orar mais, porque a mão de Deus não encurtou, a mão de Deus continua a mesma. E no lugar de eu e você olhar para o problema, olhar para quem foi abençoado, olhar para o outro, nós precisamos olhar para o alto, porque do alto do Senhor vem o nosso socorro. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele entra na mente, Ele entra no coração, Ele transforma e liberta vidas. Então a gente precisa crer e deixar de ser aquele ateu, não esqueci o nome. A pessoa crê, mas não crê. Ela crê, mas não crê. Nós precisamos crer, como se costuma dizer aqui, até o sangue dá na canela. Porque nós não estamos crendo em um ídolo, nós não estamos crendo em homens, nós não estamos colocando a nossa fé em uma denominação. Nós estamos colocando a nossa fé no Deus Criador dos céus e da terra. Está vendo? Esse familiar seu que dá muito trabalho, que muitos consideram zero à esquerda. A Bíblia diz que Deus ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Não existe vida perdida para Deus, não existe vida irrecuperável para Deus, não existe causa perdida para Deus. A sua família não é a pior, o seu casamento não é o pior. Deus pode mudar esse quadro. Se Ele quiser, o milagre acontece. Compete a nós orarmos, confiarmos e nos submetermos à sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Como essa igreja orava? Diz o texto: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orava de maneira incessante. Ektenos é o termo para a palavra grega, que significa que eles oravam como que em agonia. É a mesma palavra usada para a oração de Jesus no Getsêmani, quando Jesus chegou a suar sangue.
Então aquela igreja, ela orava incessantemente, mas também com bastante fervor, confiança, em agonia. Tipo, eu imagino que a Bíblia não narra as palavras, mas, Senhor, liberta teu servo. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Senhor, vai lá, quebra aquelas cadeias. Livra Pedro, salva Pedro. Senhor, ele é teu filho. Senhor, ele não está preso de maneira justa. Ó Deus da justiça, ó Deus, dono do céu e da terra, tu tem autoridade sobre os homens, tu tem autoridade sobre todos. Livra teu servo, livra teu servo, livra teu servo. Oração incessante. E o relato nos garante que Deus ouviu aquela oração. E a partir do versículo número 6, as ações milagrosas começam a ser descritas. O Deus que atendeu aquela igreja, Ele atende essa igreja hoje também. Porque Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem olhos e vê. E Ele tem poder e Ele age. Não desista das suas orações. Insista, persista, persevere e espere em Deus, porque Ele vai fazer o melhor. Quando? No tempo apropriado. A igreja começou a orar, mas Deus não livrou Pedro no primeiro dia. Deus não livrou Pedro no segundo dia. Deus poderia ter mandado um raio na cabeça de Herodes, matar Herodes, mas Deus não livrou Pedro no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e agora era o sétimo. Era a hora de Pedro morrer. Acabou a Páscoa. E é um fato interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, que mesmo sob essa sentença de morte, Pedro dormia. Pedro descansava no Senhor. Algo parecido, o apóstolo Paulo, capítulo 16, preso com Silas, tronco na perna, corrente, preso, vai morrer, perto da meia-noite, o que eles fazem? Cantam e louvam. Tipo Esther, se perecer, pereci. Aquela situação não dominou o coração de Pedro com pânico. Ele se entregou a Deus e disse, a minha vida pertence a Deus. Enquanto isso, a igreja ora. Mas é interessante que Deus chega no último momento, na quarta vigília da noite. Eita, irmã, que está dizendo assim, faz tempo que eu oro por aquele homem, pastor. Faz tempo que eu oro por aquela causa. Não tem nada não, meu irmão. Na hora perfeita de Deus, o milagre vai acontecer. Só não desista, só não desanime, porque Deus age e faz maravilhas. Ele chega na última hora, e o texto diz, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. A igreja está orando. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus mandou o anjo, mas a oração fez com que Deus mandasse o anjo. E um anjo veio, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, Pedro estava dormindo, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Milagre, as cadeias caíram, sem chave, sem abrir cadeado. As correntes caíram, milagre. Disse-lhe o anjo, se veste e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pedro estava dormindo. O anjo chega. Então a ideia dele qual era? Eu estou sonhando. Isso é um sonho. É um sonho. Um anjo, eu preso, agora caiu cadeia, estou me vestindo, então estou sonhando, estou tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Não tinha controle.
não tinha nido doido para abrir o portão. Às vezes a gente chega em casa, fica 5 minutos ali com o controle, e o miserável do portão não abre. E ali, sem controle, sem nada, mas diante do poder de Deus, o portão se abriu automaticamente. Até portão ouve a voz de Deus, meu amigo. Ele, abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora eu tenho certeza que o milagre aconteceu e Deus enviou o livramento para a minha vida. E Ele continua operando milagres, e Ele continua enviando livramentos, enviando anjos e operando maravilhas, porque Deus não mudou. Quando Pedro percebeu que não era sonho, que não era visão, que era uma realidade, então o coração dele se enche de alegria, e ele então diz: agora sim, eu estou percebendo que não é sonho, mas que Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A expectativa era que Pedro fosse assassinado, mas Deus livrou Pedro por seu poder e por meio da oração do seu povo. Existem coisas na sua vida que você olha assim e diz assim: só Deus, só Deus, só um milagre. Aqui não é questão de conversa, aqui não é questão de nos entendermos, aqui não é questão de uma consulta, aqui só milagre. Pois bem, Deus continua operando milagres. E você está no lugar certo, na casa chamada casa de oração. E agora, irmãos, com o nosso coração imbuído de uma fé no Deus verdadeiro, eu queria convidar a igreja para nós orarmos. Para que nós orássemos, para que nós clamássemos, para que nós vivêssemos por alguns instantes aquilo que aquela igreja viveu em intercessão e em oração por aquele líder. Mas eu não sei a sua causa, você sabe? Pode ser a sua família, pode ser uma enfermidade, pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser a situação que for. O fato é que Deus pode realizar o milagre ainda hoje. Então quero convidar a igreja para ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos clamar, porque Deus continua o mesmo. Feche os seus olhos.